Livro do Jogador. Parte 1, Criando Personagens. Capítulo 2, Raças, dessa vez a raça Anã. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5e. Aqui é o Rafael47 e nesse episódio a gente vai começar então a falar da primeira raça que aparece no livro do jogador, que é a raça Anã. Como a criação do personagem envolve a escolha de raças, a gente então nos próximos episódios vamos começar a discutir sobre elas mais profundamente. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. Está atrasado, elfo! O Drow ouviu o tom áspero de uma voz familiar. Bruenor, martelo de batalha, subiu pelas costas do adversário morto, desconsiderando o fato de que o pesado monstro jazia sobre seu amigo élfico. Apesar desse novo desconforto, o nariz grande, pontudo e várias vezes quebrado do anão, bem como sua barba vermelha, raiada de branco, mas ainda cor de fogo, surgiu como uma visão agradável para Drizzt. Eu sabia que ia te encontrar encrencado se saísse para te procurar. Trecho extraído do livro A Estilha de Cristal, de R.A. Salvatore. Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar a falar sobre a raça Anã, o capítulo 2 de raças ele vai trazer algumas informações sobre todas as raças. Então, para cada raça apresentada, ele vai falar sobre quais são os traços raciais daquela raça, as características, se existe algum aprimoramento de habilidade ou de atributo dos personagens, como, por exemplo, aumento de força, aumento de destreza. Ele fala um pouco sobre a idade, a longevidade de uma raça, quanto tempo o seu personagem pode viver e também a partir de qual idade ele atinge a maioridade, a idade adulta. Nós temos também a questão dos alinhamentos. Cada raça tem uma tendência maior para um tipo de alinhamento. É normal ter algumas raças mais que tendem a ser mais boas, outras mais caóticas, algumas mais neutras. Isso cada raça discute também. O tamanho em termos de jogo nós temos dois para personagens jogadores, o tamanho pequeno e o tamanho médio. O tamanho médio é o mais comum, o mais normal de você construir em termos de raça, e o tamanho pequeno fica restrito a algumas raças como Halfling e Gnome. Outra coisa que ele diz em relação a tamanho também é a variação da altura em metros ou em pés, no caso do livro inglês, para o seu personagem. Deslocamento é um outro ponto que basicamente é a velocidade do seu personagem, o quanto ele se desloca em metros ou em pés toda vez que ele está no seu turno. Ele pode se deslocar essa distância que também pode ser registrada em metros ou em pés. O padrão são 30 pés, que representam mais ou menos 9 metros. Esse deslocamento também é marcado na ficha do personagem. Só para dar uma visão geral, as criaturas de tamanho médio, elas possuem geralmente deslocamento de 30 pés ou 9 metros. Só que o anão, que depois a gente vai ver, ele tem um deslocamento reduzido por causa das suas perninhas curtas. E criaturas com a raça pequena, small, tem também o deslocamento naturalmente reduzido pelo seu tamanho. Por fim, nós temos os idiomas que aquela raça fala e se tem alguma sub-raça, que também trazem novas características para o seu personagem. Então vamos lá. No livro do jogador, página 18, o anão ele é representado como sendo uma criatura baixa e robusta. O que é baixo? Mais ou menos 1,5 m, altura padrão.
o estereótipo de um anão. O que significa ele ser robusto? Significa que mesmo ele tendo esse tamanho reduzido, ele possui tanta densidade quanto um humano, que pode ser ali até 60 centímetros maior que um anão. Então ele é extremamente denso, pesado. Um outro tópico que cita é que anões vivem bastante, mais ou menos 400 anos, até mais um pouco. E pelo fato de eles terem essa longevidade, eles também têm bastante memória, uma memória longa, e também acabam guardando o rancor por bastante tempo. Isso faz um pouco dos anões criaturas que são bem conhecidas pelo seu mau caráter ou por serem ranzinzas. É o clássico anão lá do Senhor dos Anéis. Uma outra característica já na página 19 diz que anões, geralmente eles possuem clãs e pertencem a reinos. São criaturas que são altamente apegadas a esse tipo de organização social. Uma outra característica que é apresentada aqui é que eles também adoram joias finas, coisas trabalhadas à mão, metais preciosos, que é a herança de onde os anões surgem, né? Ou na montanha, ou na colina, nesses tipos de locais. Geralmente um anão, quando ele resolve se aventurar, né, sair do seu local de residência, nascimento, ele pode ter alguns motivos, como por exemplo, ele está indo em busca de vingança ou atender um pedido de um deus, ou ele está indo atrás de riquezas, né, ouro, tesouro, ou geralmente é um desejo do clã, ou ele está lutando pela libertação de seu clã, ou vingança. Então geralmente gira em torno desses 3 tópicos. No livro também apresenta mais ou menos como é que o anão, em termos gerais, se relaciona em relações a outras raças mais comuns. Por exemplo, elfos, que têm abundância, halflings e humanos. Então, né, geralmente, anões não confiam muito em elfos, tradicionalmente falando, porque eles acham que os elfos não são imprevisíveis. Não dá para prever o que ele vai fazer logo a seguir. Já em relação aos halflings, que são tipo os hobbits, né? Os anões acham interessante essa raça, admiram, mas eles não percebem, não visualizam que essa raça ela tem um poder de dominação ou grandes heróis espalhados como os anões. Então eles acabam meio que, ok, os caras são... Essa raça é interessante, mas né, coitadinhos deles. Já em relação aos humanos é interessante aqui porque ele diz assim, você começa a conhecer uma humana, então ela já está em seu leito de morte por causa da longevidade dos humanos, que é bem menor se comparado com os anões. Mas existe uma relação de reconhecimento entre anões e humanos, porque pelo fato dos humanos viverem pouco, eles acabam perseguindo com mais persistência os seus sonhos e os seus desejos, porque eles vão morrer mais cedo. Então os anões acabam admirando esse tipo de comportamento entre os humanos. Na página seguinte, o livro apresenta sugestões de nomes anões, masculinos, femininos e também nomes de clãs. E se vocês perceberem, as letras têm bastante R, bastante K, bastante T, que traz essa pronúncia um pouco mais rebuscada. Então, por exemplo, sugestões de nomes masculinos como Eberk, Oscar, Tordek, femininos são um pouco mais suaves, né? Amber, Diessa, Torbera, Torga, e nomes de clãs, como por exemplo Battlehammer, que seria martelo de batalha, Fireforge, forge de fogo, Iron Fist, punho de ferro, e por aí vai. Na sequência, então, o livro apresenta as características dos anões em termos de jogo, em termos de sistema. Quais são as habilidades que um personagem da raça anã possui. Então, primeiramente, todo anão tem uma constituição aumentada em 2. Significa que ele tem uma saúde maior, ele tem mais pontos de vida. Se você for construir um personagem anão, ele vai ter mais ou menos entre 50 anos de idade, quando ele atingiu essa maioridade adulta, e no máximo vai viver ali até seus 350 na ativa. O alinhamento ou a tendência dos seus comportamentos geralmente são leais. Os anões tendem a seguir leis e regras, sem questionar tanto. Isso é herança da característica por viver em reinos e clãs de anões. O tamanho, em termos de jogo do anão, é médio, né? Mas ele vai ter entre 4 a 5 pés de altura, que basicamente é 1,20 m a 1,5 m.
pesando em torno de 150 pounds, que representa em média 75 quilos. Por causa das perninhas curtas, um anão vai ter a sua velocidade reduzida em relação à média. Então, ao invés de ele se deslocar 9 metros, ele se desloca 7,5 metros, o que equivale a 25 pés. Se você joga D&D usando grid, isso representa no tabuleiro, cada quadradinho de uma polegada no tabuleiro representa 5 pés. Então, 25 pés são 5 quadradinhos para deslocar. Só que tem uma característica legal aqui. A velocidade de um anão, ela não é reduzida se ele estiver utilizando armadura pesada. Ou seja, um humano, por exemplo, que anda 30 pés, que anda seus 9 metros, ao vestir uma armadura pesada, vai acabar reduzindo a sua velocidade para 25 pés, ou para 7,5 metros. No caso do anão, ele vai continuar com a mesma velocidade. Uma outra característica muito forte dessa raça é a visão no escuro. Então ele pode enxergar sem fonte de luz alguma, só que aí ele tem uma visão cinza e branca e preta, na verdade, enxerga até no máximo 60 pés, o que equivale a 18 metros de distância. Se ele estiver numa condição de luz baixa, com pouca luminosidade, ele tem uma visão superior, que basicamente ele consegue enxergar 2 vezes mais longe do que uma pessoa nas mesmas condições de luminosidade baixa. E o anão não para por aí. Ele tem uma outra característica que é a resiliência anã. Ele tem vantagens em testes de resistência contra venenos e resistência contra dano de veneno, que isso vai ser explicado no capítulo 9 mais pra frente. Ele também é treinado em combate desde que nasce, então todo anão tem proficiência com machado de batalha, martelos leves, machadinha e martelo de guerra. Significa que, ao usar essas armas, ele adquire o seu bônus de proficiência durante os ataques, que no caso do nível 1 é mais 2. Além das proficiências com essas armas, os anões também têm proficiências com ferramentas. Por exemplo, ferramentas de ferreiro, então ele pode ser um ferreiro, suprimentos de cervejeiro, ou seja, um anão que gosta de fazer cerveja, ou ferramentas de pedreiro, um anão que gosta de levantar paredes e construir coisas. Uma outra característica legal é o Stun Cunning, ou especialização em rochas, ou conhecimento de rochas. Toda vez que o seu personagem anão se deparar com algum trabalho feito em pedra, ele vai fazer um teste de história focado em inteligência e ele é considerado proficiente naquela perícia e, além disso, ele adiciona o dobro do bônus dessa proficiência. Então, por exemplo, no nível 1, o seu anão se depara com uma estátua e ele quer saber se aquela estátua foi construída por anões ou se ela esconde alguma coisa por trás dela, esse tipo de coisa. Então, você faz um teste de inteligência em história, você vai pegar o seu bônus de proficiência, que é mais 2 no nível 1, e vai dobrar ele, vai ser mais 4. Então, o seu teste passa a ter mais 4 para poder identificar alguma coisa relacionada a essa obra de pedra. Os idiomas que um anão fala são o comum, todo personagem fala comum, e a língua anã. O idioma anão, ele é repleto de consoantes duros, igual eu falei ali no nome dos anões, né? Bastante T, bastante R, sons guturais, falam meio mais dessa forma. E essa característica ela influencia como, né, tem um sotaque, traz um sotaque pro anão ao falar. E partindo para a sub-raça, pelo menos aqui no livro do jogador, são apresentadas 2 sub-raças. O anão da colina e o anão da montanha. E você escolhe uma dessas 2. E para cada uma delas também tem mais características. Então vamos lá. O anão da colina. Ele tem sentidos aguçados maiores, ele tem uma maior intuição, ele tem uma resiliência maior do que o anão da montanha. Então esse tipo de anão ganha mais 1 em sabedoria. E os pontos de vida máximos do personagem aumentam em 1. Então toda vez que o personagem ganhar um nível, ele ganha também mais 1 ponto de vida. É como se ele tivesse um bônus de constituição de mais 2 em cima da constituição mais 2 de ser anão, para poder representar esse ponto de vida. Então isso dá uma diferença muito grande. Faz com que esse personagem dessa raça dure o máximo possível. Então, por exemplo, um personagem com alta constituição, sendo anão da colina e ainda da classe bárbara, que é a classe que tem maior pontos de vida,
nossa, seria um personagem que duraria muito, muito tempo em combate. Pense nisso na hora de construir seu personagem. Inclusive, se você quer fazer um personagem mais frágil em termos de classe, como um mago ou um feiticeiro, mesmo sendo um anão da colina, você vai se beneficiar de ter bastante ponto de vida, o que vai fazer você durar mais durante a sua aventura. Já o anão da montanha, ele é mais forte e resistente, né? Acostumado com a vida difícil em terrenos difíceis, porque nasceu ali embaixo da montanha, dentro da montanha, e por causa disso, geralmente eles têm a pele um pouco mais clara do que os anões da colina, que tem a pele um pouco mais escura, dourada. Então, os anões da montanha, eles vão ter uma força aumentada em 2 pontos, o que vai conceder a eles mais 1 para poder fazer ataques corpo a corpo e mais 1 para causar dano, fora as habilidades que usam força. E também esses anões são treinados com armaduras, então você já tem proficiência com armaduras leves e armaduras médias. Aqui vale a pena lembrar o seguinte, que se você constrói um anão guerreiro, a hora que você escolhe a classe guerreiro, o fato de você ser guerreiro, você já aprendeu a utilizar armaduras leves, médias e até armaduras pesadas. Aí você fala, pô, mas então para que serve a proficiência do anão com armaduras leves e médias, no caso do anão da montanha? É no caso de você montar um mago. Imagina um mago utilizando a armadura média. Você é proficiente, você pode usar a armadura. Então isso dá muitas possibilidades para um anão ser altamente utilizado com qualquer classe do jogo. Por isso que os anões também são extremamente escolhidos como raças, porque além de eles terem essa questão da característica social e de personalidade diferente, né, ranzinza, que o pessoal gosta de interpretar, e essas características físicas como visão no escuro, que é muito útil, resiliências e proficiências que o anão tem, torna a raça extremamente útil para ser utilizada como um personagem. E com isso a gente finaliza essa raça incrível que é a raça anã. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre os elfos. Obrigado, pessoal. Não esqueça de visitar o nosso padrim.com.br/rpgnext. Colabore com o nosso projeto e se você não puder colaborar financeiramente, por favor, compartilhe esse episódio com os seus amigos. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.